Vamos lá. Bora partir para outra pauta. Agora uma pauta super polêmica. O governo publicou na Rádio Agência Nacional, fonte Rádio Agência Nacional, que o Ministério da Saúde vai retomar o que tinha sido suspenso, que é a educação sexual e reprodutiva nas escolas. Esse assunto da educação sexual e reprodutiva nas escolas gera uma polêmica sem precedentes. Lembra do famoso mamadeira de piroca, que era como o pessoal falava, a questão da agenda de gênero dentro das escolas? Isso retoma para o público bolsonarista o risco e o temor de que as crianças sejam submetidas a, de novo, tratamentos questionáveis em relação à discussão do sexo. E aí, vamos pegar uma matéria antiga, porque é importante que você entenda que quando se fala de que o governo PT deturpava as crianças, todo mundo fala, isso é um delírio bolsonarista, é um delírio da direita. Só se o Reinaldo Azevedo for da direita, o que não é de jeito nenhum. Tanto é da esquerda que hoje é um passador de pano de primeira em relação ao governo Lula. E olha só essa matéria que ele publica aqui na Veja. Isso foi lá em 2007, fevereiro de 2007, só para você relembrar. Cartilha do governo Lula estimula alunos de 13 a 19 anos narrar suas transas. O que ele escreve aqui, só para você entender. O governo federal elaborou e vai distribuir para estudantes de escolas públicas de 13 a 19 anos uma agendinha com dicas sobre beijo, sedução, masturbação, saúde, polêmica. A cartilha polêmica inclui até uma lista a ser preenchida com as melhores ficadas. O que são ficadas? Relacionamentos relâmpagos entre jovens. Na parte sobre beijos, a cartilha orienta que beijar muito desconhecidos numa única noite não é tão bom assim, pelo risco de doença, mas compara o beijo ao chocolate, porque aguça a vontade de transar. Pois é, isso aqui é desde 2007, o governo PT com a sua agenda. E aí falar que isso aqui é uma aberração, que é algo pesado, polêmico, é delírio da direita e delírio bolsonarista. Tanto é que a Bia Kicis, ela publica aqui, e assim, de forma bem coerente, e realmente, o governo anunciando essa retomada vai liberar mais de 90 milhões para trazer esse tipo de conteúdo para os seus filhos. E aí, me desculpem, mas acho que alguns professores não têm essa capacidade. Eu lembro muito de um vídeo do Gustavo Gaia, onde uma professora narrava muito bem para os seus alunos uma relação sexual que ela teve e, sabe, deturpando de tal maneira, incentivando as meninas a olhar o do menino, a pegar, sabe, é uma coisa torpe, é uma coisa que, para mim, é nojenta. A Bia Kicis publica isso aqui e coloca, com a iniciativa, o governo federal amplia políticas que não foram abordadas pela gestão anterior. Ou seja, realmente, durante a gestão Bolsonaro, as crianças não tiveram submetidas a este tipo de impropério aí, tá? Então, para mim, eu vejo de forma negativa. Como pai de criança que ainda está em período letivo, eu não queria, de forma alguma, expor minhas filhas a um professor. Isso aí é um assunto que acho que para as minhas filhas, minha esposa é a adequada para orientar, e a gente sempre orientou muito bem nossas filhas. E colocar isso na mão de um professor, uma pessoa que, sinceramente, eu não sei a índole dele. Não é porque ele é um professor, não é porque ele passou num concurso e está lá dando aula, que eu posso garantir que essa pessoa seja uma santa, uma incólume e que vai dar o conteúdo de forma adequada. Porque o que eu vi nos vídeos que foram publicados não é isso. É uma pessoa totalmente desequilibrada do ponto de vista moral, tá? É isso, pessoal. Vamos lá. Encerrando por hoje. Eu tenho mais uma matéria aqui, então vou falar com vocês, tá? Eu até errei a câmera, mas então a gente fala. Essa matéria é do Sanderson, tá? Que foi publicado no jornal Metrópolis. Então é ele, dentro das suas redes sociais, reverberando a discussão sobre as armas. Sanderson criticou a possibilidade de Lula e seus assessores não conhecerem a atividade do tiro esportivo. Tem preconceito e estão olhando com um viés unicamente ideológico.
E aí ele coloca aqui, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, que é o Sanderson, afirmou que as declarações do Lula sobre fechar clubes de tiro no Brasil são de cunho preconceituoso, são de cunho ideológico, são de cunho de alguém que realmente não tem conhecimento, não tem o sentido lógico do que isso funciona. Tá? Então, assim, eu não concordo de forma alguma com a postura do ministro da Justiça, Flávio Dino, não concordo com a postura, e digo, é uma questão, ter uma arma, seja para clube de tiro, é uma questão que, se bem regulamentada, e tem que ser bem regulamentada, ela não oferece riscos. Proibir, acabar com isso de forma ideológica, aí sim há muitos riscos nessa história. Ou seja, a liberdade do cidadão estando travada, a liberdade do cidadão estando bloqueada por decisões do governo, isso aí, na minha visão, se chama ditadura, isso aí, na minha visão, se chama autoritarismo. Então, eu não concordo, não acho que essa política seja uma política pública pensada para o bem da população, é pensada só para fazer populismo, para a turma militante da esquerda. Isso aí, na minha visão, não tem sentido nenhum. Tá, já fiquei até aqui, a gente vai soltar essa bomba para vocês. Você já ficou até aqui no final, é porque você tá gostando. Então, cabe mais uma, tá? Tem mais umas 4 aqui pela frente, mas essa aqui eu quero trabalhar com vocês. Matéria da Gazeta do Povo. Eu sempre cito a fonte para vocês, Gazeta do Povo. Com o caso Marielle, foram levantadas novamente outros casos que continuam sem solução. Caso Adélio é um deles, caso Eduardo Campos é outro, e outros casos que são questionáveis aí, porque até agora não teve resultado, como por exemplo o caso Celso Daniel. Só que no caso do Eduardo Campos surgiu uma nova questão. O irmão de Eduardo Campos diz que ex-candidato a presidente pode ter sido assassinado. O irmão do ex-governador de Pernambuco, morto em um acidente aéreo no litoral de São Paulo em 2014, quer reabrir o inquérito para apurar as causas da tragédia que mudou os rumos da eleição presidencial daquele ano. Antônio Campos disse na terça-feira que o irmão Eduardo Campos, do PSB, pode ter sido assassinado e que as investigações conduzidas pela Polícia Federal foram inconsistentes. Segundo o advogado, o pedido de reabertura do inquérito será protocolado no dia 13 de agosto, data em que o acidente, como ex-governador, completa 9 anos e terá novas provas que foram colhidas nos últimos 6 meses com o perito Carlos Camacho, que é assistente do caso. Vamos lembrar? O caso do Eduardo Campos, eleições presidenciais acontecendo em 2014, Dilma concorrendo, e aí o Eduardo Campos desponta como um possível nome com possibilidade de assumir a presidência. Ele tendo Marina Silva como sua vice. De repente, estranhamente, o avião cai. A mídia divulgou tudo isso, a Polícia Federal fez o inquérito, falou que foram causas de erro humano na atuação da aeronave, na condução da aeronave, mas agora o irmão dele diz que há algo errado e que tem provas que isso foi um assassinato. Eis uma boa hora para o Flávio Dino mostrar que ele não investiga só por cunho ideológico. Eis uma boa hora para ele mostrar que ele tem condições e capacidades de fazer vários tipos de investigação. Então está na hora. Caso Adélio Bispo, caso Marielle já está aí, tem que achar mesmo, parabéns, porque eu preciso. Mas não só esse, tem mais casos, o Eduardo Campos, o Celso Daniel, enfim, tem muito caso importante que o povo brasileiro quer saber do que se trata. Tá? Então, é a chance do Flávio Dino mostrar serviço agora e colocar a Polícia Federal para realmente fazer uma investigação séria e acabar até com esse mimimi, né? Que, só investiga o que quer? Beleza, investigue essas outras coisas aí também. Seria interessante ver essa investigação, até de forma séria, mas ouvindo as pessoas que têm provas a serem produzidas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que bom que vocês ficaram até o final. Eu sei que tem um assunto aí que muita gente está me pedindo para falar, tá?
um caso sobre um jornalista. E este caso eu estou esperando mais informações e mais provas para a gente trazer com mais base, com mais consistência, tendo informações sobre o processo, e a gente vai falar sobre esse caso aí, pode ter certeza. Mas eu estou esperando mais resultados para ver dados, processo, até então se sabe pouco. A gente vai falar sobre esse assunto aí para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.